Você já parou para pensar qual é o indicador técnico ou o conjunto de sentimentos do mercado que apontam para um cenário de baixa, de um bear market? E aí, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal oficial da TradeStars. E dessa vez, nada melhor e oportuno de falar nesse momento, a grande correção que nós tivemos no Bitcoin e, em geral, todo o mercado de criptomoedas. A maior dúvida que chegou pelas redes sociais da TradeStars e até mesmo pelo meu Instagram foi: e aí, acabou o ciclo de alta? O que eu posso utilizar como ponto de ajuda para poder decidir se é um momento de começar a vender as minhas criptos ou até mesmo as especulações, trabalhar vendendo aí e lucrar com a queda desses ativos. Bom, tenho aqui na minha tela o gráfico do Bitcoin só para você se situar um pouco do que está acontecendo. Nosso último momento de euforia do mercado, lembrando, o mercado financeiro ele sempre é movido por dois principais sentimentos, a euforia e a ganância. E aqui, no dia 6 de outubro de 2025 foi o nosso ápice da euforia quando o Bitcoin atingiu a sua máxima histórica de 126 mil dólares. Desde lá, até então, Bitcoin segue corrigindo fortemente. E uma coisa importante de ressaltar para vocês, se a gente fizer a medição aqui, já são 35, quase 36% de queda desde o topo histórico, o que coloca o Bitcoin tecnicamente já dentro de um bear market, um mercado de ursos, tá? Uma tendência de baixa. Isso porque, pela análise técnica, pelo estudo do preço, a partir de 19% a 20%, o momento em que o mercado fecha 20% de queda por um gráfico diário, igual nós estamos vendo aqui, ele está tecnicamente em bear market. Então, se a gente fosse resumir agora uma situação sobre tendência, Bitcoin está numa tendência de baixa e tem alguns outros indicadores que eu vou mostrar para você agora que facilitam essa visualização caso você ainda tenha um pouco de dificuldade de assimilar esse processo, tá? O mais importante a cada conteúdo que a gente vai conversando aqui, pegar na mão e que você entenda cada passo a passo e consiga replicar sozinho. Se você parar para observar aqui no Bitcoin, eu estou com um gráfico cru, o gráfico limpo. Eu posso incluir aqui dentro dele e eu vou clicar aqui na parte superior indicadores e vou pesquisar aqui Moving Average para poder adicionar uma média móvel, tá? Você vai colocar aqui a exponencial ou pode pesquisar como EMA também, que aparece lá, média móvel. Quando eu adicionar essa média, eu preciso configurar ela para um período específico. E aí vem uma situação, a média móvel mais utilizada dentro do mercado é a média móvel de 200 períodos, que é uma média de tempo gráfico diário, que mostra qual é a tendência daquele ativo no último um ano. Beleza? Só que aí vem uma situação, por que é 200 períodos, João? Porque 200 períodos refere-se aos 200 dias de mercado que nós temos dentro do ano, 200 dias úteis. Só que o Bitcoin ele não fecha, o Bitcoin é 24/7, então não faz sentido utilizar a de 200. No Bitcoin nós podemos utilizar uma média de 365 períodos, uma média de um ano. Então inserir aqui a nossa média de um ano e olha o efeito interessante que ela nos dá sobre o preço. Olha como ela serve muito bem como região de suporte para o preço ao longo desse último ciclo de alta, quando o Bitcoin esteve aí batendo seu topo histórico de 126 mil dólares. Uma grande mudança que o Bitcoin teve ao longo desse período e que aí vale notar para você que pode levar ele de volta para as mínimas do ano de 2025, a média de 200, no caso a de 365 períodos que foi rompida. Então, ao longo de todo esse período ele respeitou a média como um ponto de suporte e agora ele rompeu. Não só rompeu a média como o suporte chave de preço que é 100 mil dólares. Fique atento. Tá? É um momento importante que nós estamos passando no Bitcoin. Então, tecnicamente, nós temos os 35, quase 36% de queda no Bitcoin, o que já nos entrega uma correção em períodos maiores. Temos média de 200 períodos rompida, média de 365 períodos rompida. Então, é a tendência de um ano que está sendo perdida e pode levar o preço de volta aqui para as mínimas de 2025, próxima faixa de 75 mil dólares. E agora, vem alguns outros fatores que nós podemos utilizar para poder entender o cenário em que o mercado se insere. Primeiro, nós clicamos aqui na observação de mercado, tem algumas coisas que eu acho importante de observar. Aqui, BTC.D, que é a dominância do Bitcoin frente ao mercado. Quando ela se estabiliza, mesmo com o mercado em queda, a gente já percebe que é um período de medo, é um período onde o mercado está receoso e só o fato do Bitcoin ter a sua dominância mais alta, estabilizada, como nós estamos na faixa de 59%, quase 60%, mostra que eles preferem estar em um criptoativo mais seguro do que o restante, que é o Bitcoin. Podemos utilizar também Tether,
O USDT.D, o que é o USDT.D? Dominância da Tether no mercado. Mesmo o dólar americano estando fraco frente aos seus principais pares nos últimos meses, na verdade, nas últimas semanas, ele desempenhou muito bem. A dominância da Tether cresceu. Não significa que o dólar se valorizou, significa que o dólar ganhou uma grande participação dentro do mercado cripto. Então você já consegue visualizar esse crescimento. Nós estamos falando de uma alta praticamente desde o começo de outubro de 60% no aumento da dominância. Então as pessoas recorreram ao dólar nessas últimas semanas. Quando elas recorrem ao dólar é porque elas estão vendendo criptomoedas. Então, olha só, vamos recapitular o que nós estamos visualizando como ferramentas e que mostram para você que o mercado está num período de medo, obviamente num período provavelmente, dentro de ciclo de baixa. Nós temos, primeiro, olhando ali de parte mais técnica, o rompimento dessa média de 365 períodos, o que indica uma possível mudança de tendência pela análise técnica, a queda desde o topo de pelo menos 36%, que já passa o necessário para entrar em bear market. E agora o estudo do BTC.D, que é a dominância, e a Tether.D, que é a dominância do dólar. Eu diria para você que o último ponto mais importante nesse processo, que eu deixo como etapa final, é consequência. Se tudo isso que nós visualizamos está alinhado dessa forma, lá o que nós vamos visualizar é consequência. Aqui dentro do CoinMarketCap, principal site que a gente acaba utilizando para verificar fatores técnicos de cripto, indicadores, você já consegue visualizar aqui, o índice do medo e da ganância está em medo. Tá? Nós estivemos um pouco mais em medo extremo, só que isso já mostra que o sentimento de mercado está inclinado para baixa. Aqui também, o segundo indicador, que é do Altcoin Season, 21/100. O que significa isso? Nós estamos no menor nível desses últimos meses do indicador de Alt Season, onde as altcoins desempenham mais que o Bitcoin. Então aqui, o Bitcoin segue sendo o precursor dos movimentos. E aqui, a média do RSI, olhando todo o mercado cripto, estamos mais inclinados para sobrevendidos. E esse indicador aqui, ele nos mostra que ainda há espaço para mais baixa, porque todo o mercado cripto não entrou ainda no período de sobrevenda. Sobrevenda é aquele período extremo de pessimismo, onde nós atingimos mínimas importantes dos gráficos semanais e que o RSI acaba tendo essa influência, beleza? Então olha só, com ferramenta simples, tá? Com pouca visualização, poucos minutos de observação, você entendeu a possibilidade do mercado cripto continuar caindo. É óbvio que pro curto prazo a gente interpreta de uma forma, a oportunidade de seguir especulando na venda, ganhando com a queda. Pro longo prazo, é nesse momento que os pequenos investidores ficam com medo de comprar mais Bitcoin e levar para o longo prazo. É nesse momento que você tem que pensar com uma estratégia um pouco diferente e contrário do que o mercado está fazendo. E normalmente, para que você consiga estabelecer isso da melhor forma, você precisa estar acompanhado de pessoas que tenham esse tipo de experiência, assim como assistindo esse vídeo que você está assistindo agora, se atualizando desses conteúdos, ou até mesmo dando um passo a mais e passando mais tempo com essas pessoas que podem proporcionar essas oportunidades, inclusive mostrar esses insights que eu estou trazendo aqui para você. Caso você queira conhecer um pouco mais desse trabalho que nós fazemos aqui na TradeStars, junto com a tribo, lembrando, a tribo não é um curso, a tribo é uma comunidade de pessoas que sabem que podem um pouco mais e buscam isso dentro do mercado, buscam desempenhar ainda mais dentro dos mercados. Então, se você tem interesse em conhecer um pouco mais, o link está aqui abaixo, vamos falar direto com a nossa equipe, porque as oportunidades estão aparecendo cada vez mais. Esse ciclo do mercado cripto, o movimento de baixa que nós estamos visualizando, ele vai deixar saudades no momento em que começar a retornar para topos históricos. Então, para você entender de que forma, quais produtos, quais as ferramentas utilizar dentro desse processo, basta clicar ali no link abaixo ou escanear esse QR Code que está aqui na tela. No mais, eu espero que você tenha curtido essa dinâmica. Agradeço por ter assistido até aqui, deixe seu like, se inscreva e até o próximo conteúdo.